A lança maligna. Tudo começou pela ganância, a ganância de Caim com Abel. Quando Deus elogiou Abel, Caim ficou mordido pela ganância. E sabemos qual foi o fim da ganância dele. Era só mais um pedacinho de terra em Azalande. Um grupo rebelde se uniram para conquistá-la à força. No meio daquela rebelião, o rei convocou 7 lanças que seriam capazes de acabar com aquele banho de sangue, através de um banho de sangue muito maior. E com a queda dos rebeldes, os lanças foram chamados de heróis. Infelizmente, a merda da ganância veio de novo. Talvez foi pela fama ou pela sensação de poder, fez com que 4 dos 7 lanças virassem as costas para todos, tudo em busca de preencher seus egos. Aqueles que foram dados o poder para acabar com a dor das pessoas, fizeram as pessoas sofrerem muito mais. Essas lanças tiveram seus títulos honrados de herói tirados e começaram a ser chamados de lança da traição. Aonde eles pisavam, o solo choravam. Muitas crianças e muitos homens eram mortos por eles. As mulheres, elas eram brutalmente violadas. Os outros 3 lanças foram encarregados de acabar com aquele mal pela raiz. Entretanto, matar aqueles que já foram seus aliados foram demais para eles, fazendo eles perecer em combate, sobrando apenas um lança para carregar esse fardo. Assim ele vaga espreitando na fronteira de Combrex. Nessa noite, 100 traidores caíram perante a sua espada. Como ele precisava passar despercebido, o mesmo resolveu fingir ser fraco. Por causa daquela baixa de 100 homens que estava sob o comando de um dos 4 lanças, eles fecharam as fronteiras para caçar a pessoa que fez isso. Coenzel sabia que eles não queriam saber quem fez aquilo ou o que fez aquilo. Tudo que eles iriam fazer era matar todos que passassem por ali, mesmo se fosse inocente ou culpado. Em um reflexo para evitar aquele confronto, ele acabou pulando naquele lago. O seu corpo queria muito morrer, mas os seus arrependimentos não deixaram ele partir. Coenzel foi resgatado por Elendil. Ela cuidou dele e dos seus ferimentos que levariam ele à morte. Os revolucionários, sabendo que poderia ser ele que acabou com 100 daqueles soldados rebeldes, foram até ele para pedir para que ele liderasse ele, para que ele ajudasse os aldeões que estavam sofrendo na mão dos 4 lanças. Coenzel, ele sabia que ele teria que passar despercebido, então ele resolveu recusar aquele convite. Um dos aldeões que cuidou dele junto com Elendil mostrou para ele uma marca de um dos lanças que veio e disse que iria proteger aquela vila, já que a vila era dela. Essa lança que faleceu era amiga de Coenzel. Depois, quando vocês lerem a história, vocês vão saber mais pra frente. Antes que ele pudesse se lembrar da sua amiga, a vila do seu amigo estava sendo atacada. Uma das lanças da traição queria matar todos e abusar das mulheres. E ele viu a Elege quase sendo vítima dele. Coenzel, sabendo que não poderia perder mais uma das suas amigas, ele deixou sua fúria cair sobre aquele inimigo que seria uma das lanças também. E mostrou para ele o quão forte ele era. E assim o nome ressurgiu dos mortos. Coenzel, a Lança Negra. Gashin Akuta. Em algum lugar bonito, uma criança se queixava porque seu osso havia rasgado. A criança perguntava para sua mãe se ela poderia costurar aquele osso para ela, mas a sua mãe mandou ela jogar no lixo porque eles iriam comprar outro. Aquilo ali era lixo para alguns, mas para outras pessoas seria como um tesouro. Muitos têm medo do lixo. Ninguém aceita encarar a podridão que está perto deles. Estão havendo vários casos de roubos de objetos no lixões. Os moradores estão se queixando já que o lixo está sendo roubado. Mas eles não estão se queixando porque o lixo está sendo roubado, e sim porque pessoas que são consideradas lixo perante a sociedade estão sujando as ruas. Os guardas foram auxiliados a atirar na primeira pessoa que identificar o lixo. Ludo, ele quase perdeu a sua vida nesse dia. Entretanto, acabou valendo a pena. Nesse mundo existem os ricos e existem os nativos. Os nativos, eles são filhos de criminosos que residem nas favelas. Quando uma pessoa comete qualquer crime, ela será lançada através do abismo. E o pai de Ludo, ele foi lançado no abismo. Mas valia a pena, já que ele pegou aquele urso para dar para sua melhor amiga, a Xinhua, que era a única pessoa naquele mundo que tratava ele bem. Ele tinha uma quedinha por ela, mas ele se sentia muito triste, já que ele não conseguia falar para ela. Legtu, que era uma pessoa que criou ele desde criança, depois que seu pai faleceu, avisou para Ludo que ele precisava tomar logo uma atitude, já que Xinhua não iria esperar ele por muito tempo. Por respeitar muito Lego e mostrar para ele que ele não era um covarde, Ludo foi até Xinhua para entregar o ursinho para ela. Depois de entregar e sair correndo, já que aquele foi um grande passo que ele tomou, ele foi todo alegre para contar para Lego como que ele conseguiu fazer aquilo. Ludo, ele esperava quando ele abrisse a porta recebesse um olhar de conforto, mas ao abrir aquela porta e adentrar na casa, ele viu uma coisa que deixou ele totalmente triste. Legto, ele estava sangrando no chão e ao ver o seu pai, que ele amava como um pai, sangrando no chão, ele resolveu tentar ajudá-lo. Ludo, ele não sabia, mas ele foi falsamente acusado de homicídio, de matar a pessoa que para ele era seu próprio pai. E não foi só isso que causou muita dor nele. Além dele ser acusado de falsamente matar uma pessoa que era um pai para ele, a Xinhua abandonou ele e acreditou que realmente ele fez aquilo, mesmo ela sabendo no fundo do coração que ele não fez isso. Como forma de repreendê-lo, ela jogou o urso no chão. Quando a sentença foi dada para ele que ele seria lançado para o abismo,
Aquilo trouxe uma raiva enorme por ele sempre abaixou a cabeça. E ao perder tudo, ele decidiu botar isso na sua mente, que ele iria sobreviver ao abismo para matar todos da superfície. E descobrir quem foi que matou Legitus e se vingar de todos da superfície. Caju número 8. Sem aviso prévio, o mundo acabou mudando. Criaturas que nunca foram vistas começaram a surgir de todos os lugares. A Coreia ela foi o lugar onde foi mais prejudicado por esses monstros. E esse acabou se tornando o início do inferno. Esses seres, para não ficar um nome muito grande, eles começaram a ser chamados de Caju. A humanidade acabou criando a tropa de defesa, que eram pessoas que conseguiam lidar com esses cajus. Quando o caju ele era eliminado, era quando os verdadeiros heróis apareciam, o grupo de limpeza. Eles eram encarregados de deixar a cidade acessível para os cidadãos. Mesmo que a glória fosse transmitida para a tropa de defesa, trabalho é trabalho. Kafka sempre sonhou em ir para a tropa de defesa. Infelizmente, ele já tinha desistido do seu sonho, já que a tropa de defesa só aceitava pessoas que teriam até 33 anos, e ele tinha 32. Depois de tantas recusas, ele acabou desistindo de se tornar um guerreiro. Kafka, vendo a tropa de defesa, ele se lembra de uma amiga, de uma promessa que ele fez com ela, que os dois um dia se uniriam na tropa de defesa para matar Kaiju. Porém, a estrela dela não apagou, diferente da dele, e ela se tornou uma capitã da tropa de defesa, sendo cogitada a se tornar uma coronel futuramente. Os papéis acabaram se invertendo, ela matava os monstros e ele tinha que limpar. E depois de deixar essas lembranças ou consumirem, ele acabou dormindo. Já que as lembranças não vão colocar comida na sua mesa, no dia seguinte, ele foi até seu chefe e seu chefe falou que teria um jovem que iria fazer uns bicos na limpeza para conseguir dinheiro bastante para participar da seleção de treinamento para se tornar tropa de defesa. Reno era uma pessoa bem fechada e Kafka era uma pessoa muito aberta, ele falava muito com as pessoas. Depois de muito trabalho árduo, ele conseguiu conquistar a confiança de Reno, que já estava começando a se abrir para ele. Mas infelizmente, eles não estavam perto do rádio, e no rádio foi avisado que tinha um caju que estava perambulando aquele lugar, e a tropa de defesa ela estava atrás desse caju. Sabendo que Reno era muito jovem, ainda tinha 18 anos e não poderia morrer naquele lugar, Kafka pede para que ele fuja e procure ajuda. Reno ele hesitou muito em fugir, mas ele acabou fugindo porque entendeu que aquela situação era muito perigosa. Kafka ele sonhou em ser um herói. Finalmente ele teria essa chance, ele morreria como herói, salvando a vida de Reno. Mas ele ainda tinha alguns arrependimentos da sua vida. Já que ele morreria sozinho, Reno acabou aparecendo de novo. Ele não fugiu, ele foi procurar uma arma para tentar lidar com aquela situação. Porém, eles não tinham os equipamentos que a tropa de defesa usa para lidar com aquilo. Então, em vez de um morrer, os dois iriam morrer. Por sorte, a tropa de defesa acabou chegando a tempo e livrou eles. Já no hospital, os dois lembrando como é que foi aquela situação entre vida e a morte, e no meio daquela conversa alegre que eles estavam vendo, uma criatura acabou aparecendo. Essa criatura, ela adentrou dentro da boca de Kafka. E antes dos efeitos colaterais começarem a surgir, o seu corpo foi transformado em uma criatura. Sem entender por que seu corpo estava daquele jeito, ele começou a destruir todos os lugares que estavam perto. Ele não entendia sua força. Reno, vendo que o Kafka ainda estava consciente, mesmo estando naquela forma, ele disse para ele que agora ele teria uma chance de participar da tropa de defesa, porém primeiro ele teria que aprender a controlar aquele monstro que está dentro dele. A ONU Orquestra. A ONU Hajime foi jogar uma partida de basquete com seus colegas de classe, só que o seu nariz veio a sangrar. Olhando para aquele espelho, a ONU recobrou lembranças dolorosas da sua vida. De quando ele era muito novo, seus amigos chamaram ele para jogar beisebol. Mas o seu pai disse para ele que ele tinha que focar nas partituras, já que para um violonista, seus dedos são como a sua própria vida. Caso ele danificar suas mãos, ele poderá perder tudo. Essas são memórias pesadas para se lembrar. Porém, a ONU amava segurar um violino. Mas porque ele sempre lembrava desse amor que lhe causava tanta dor. Ao voltar para sua casa, a ONU encontra sua mãe. Ela pediu para o mesmo matar uma barata. Só que a barata adentrou no quarto aonde ficavam os instrumentos da família. Quando ele entrou no quarto, ele lembrou das suas lembranças de quando ele participava de torneios. Depois de matar aquela barata, deitado em sua cama, a ONU se lembra do seu pai, que é um violinista muito famoso. A ONU tinha muito orgulho dele e ele um dia queria ser violinista igual ao seu pai. Só que seu pai traiu a sua mãe e ambos se divorciaram. Como ele poderia amar algo que fez sua mãe chorar? No amanhecer, voltando para sua escola, um professor estava preocupado com a ONU. E ele ainda nem tinha feito sua inscrição para nenhuma faculdade. E suas notas também não eram tão boas para ele entrar numa escola boa. Mas o seu professor sabe que a ONU tem talento para a música. Só que as palavras do seu professor foram ocultadas por um som de violino. A ONU pensou que talvez fosse um som da sua imaginação. Então ele acabou indo para a sua aula de educação física. Jogando basquete com seus amigos, a bola bateu de novo no rosto dele, fazendo ele ir para a enfermaria da sua escola. Ali ele teve um novo sonho do seu passado ruim. Só que ele acabou sendo acordado ao som de um violino. Foi aí que a ONU conheceu a Kimi. O professor dele contou que criou um grupo de música na escola, para alunos que amam a música e para a faculdade de música. Diferente da ONU, a Kimi sentia felicidade ao tocar um instrumento. Por que ela se sentia tão feliz com algo que causava tanta dor nele?
por que o violino lhe causava tantas lembranças tristes. Assim Aono se perguntava. Depois de anos sem tocar um violino, vendo a determinação de Akine, Aono resolveu tentar confrontar os seus medos, tocando aquele instrumento como se fosse parte do seu corpo. Ali ele resolveu tentar entrar numa faculdade de música e se tornar um músico, não igual ao seu pai, porque ele usou a música para machucar a sua mãe. Mas antes ele precisava recuperar seu toque, já que era anos de trauma. E também as suas notas são ruins demais para entrar numa faculdade. O Galo Lutador. Esse é o diário do Galo Andarilho. Essa é a vida muito difícil de um simples galo andarilho. Ele não pode se apoiar ao amor, já que ele tem uma longa jornada de vingança que ele precisa viver, percorrendo essa jornada de galho em galho, e andando e aprendendo e se adaptando a tudo, tanto quanto caça e quanto perto dos humanos. Os humanos, eles não podem ver um animal, já que eles são um bando de pessoas que ficam curiosas à toa, e por isso eles têm boas e más intenções. Por ver um galo sozinho andando na rua, já que galo vive em bando, eles ficam indo atrás desse animal, e ele sempre era perseguido pelos humanos. Por sorte, ele acabou encontrando um bom senhor que percebeu que ele ficou nervoso com aquele monte de humano perseguindo ele, e mentiu dizendo que ele era galo dele, que acabou soltando do galinheiro. Além da sua proteção que ele ofereceu naquele momento, ele ainda lhe serviu comida. Tudo que aquele senhorzinho pediu era uma pessoa para ouvi-lo enquanto ele devagava pela sua vida. E no meio daquela conversa, aquele andarilho sentiu uma presença e estava ouvindo pedidos de socorros. Aqueles que anteriormente perseguiam ele agora estavam sendo perseguidos. Já é nos apresentado que esse não é um mundo normal. Aqui os sentimentos têm poder. Muitos humanos repelem sentimentos ruins, como por exemplo medo, raiva, tristeza, inveja e obsessão. E é aí que o lado mais obscuro floresce, e esse humano acaba se tornando um demônio, e agora ele precisa se alimentar dos seres humanos. E o demônio estava atrás das crianças, mas o andarilho, ele não ia deixar com que isso acontecesse. A verdade muito triste é que ele não era um simples andarilho. Há muito tempo atrás a sua irmã foi morta por um demônio, e agora ele vaga nesse rumo, buscando achar esse demônio para vingar a sua irmã. No dia que a sua irmã morreu, ele simplesmente não conseguia falar, ele ficou imobilizado de medo, e o trauma fez com que ele ganhasse um poder sonoro, e ele vai usar esse poder para vingar a sua irmã. E todas as noites ele fica escutando e vendo a sua irmã sendo devorada pelo aquele demônio. Infelizmente, o monstro que ele acabou eliminando não era o demônio que matou a irmã dele. E assim que ele terminou com aquela ameaça, o andarilho percebeu que ele foi muito rude com aquela dama mais cedo. Quando ele foi lá para se desculpar com ela, ela já estava com outro. O andarilho percebeu que ninguém vai ficar esperando por ele. E essa é a vida triste de um andarilho, que fechou seu coração em busca de vingança.